Imagine ser escolhido antes de nascer para uma missão única e poderosa, um propósito traçado por Deus para você. Essa era a vida de Sansão, um homem cujo destino foi marcado por uma força sobrenatural e um chamado sagrado. Você já pensou em como alguém tão forte poderia cair tão rápido? E o que a queda de Sansão pode nos ensinar hoje sobre as escolhas que fazemos e os votos que cumprimos? Sansão era diferente. Desde o nascimento, ele foi consagrado a Deus como nazireu. Seu voto de nazireu incluía regras específicas: nunca cortar o cabelo, evitar bebidas fortes e manter-se puro. Esse voto era um símbolo do comprometimento dele com Deus, uma aliança entre ele e o Criador. Mas, como você verá, até o homem mais forte pode se perder quando se afasta de seu propósito. Vamos voltar no tempo e conhecer quem era Sansão. Ele viveu numa época em que o povo de Israel estava sendo oprimido pelos filisteus. Deus queria libertar o seu povo, e Sansão foi escolhido para essa missão. Desde cedo, ele era diferente, com uma força extraordinária que ninguém conseguia explicar. Esse poder não vinha de Sansão sozinho, mas de Deus. Seu voto de nazireu o tornava especial, mas, além disso, representava sua lealdade a Deus. Esse voto era o que mantinha a conexão entre ele e a força sobrenatural. Era uma vida de separação e dedicação a um propósito maior, algo que só ele poderia cumprir. À medida que Sansão crescia, sua força se tornava lendária. Ele venceu batalhas que ninguém mais poderia vencer, derrotando exércitos inteiros de filisteus, uma nação inimiga que temia a força de Israel e o Deus que eles serviam. Certo dia, sozinho e armado apenas com uma mandíbula de jumento, Sansão derrotou 1000 soldados filisteus. Esse feito mostrou como ele era capaz de realizar o impossível quando permanecia fiel ao seu voto. Através de Sansão, Deus estava enviando uma mensagem poderosa. Quando cumprimos nossos compromissos com Deus, recebemos forças para vencer qualquer desafio. Mas, assim como Sansão, muitas vezes, quando tudo vai bem, tendemos a esquecer de onde realmente vem nossa força. Com o tempo, a força e as vitórias de Sansão começaram a influenciar seu coração. Em vez de lembrar que sua força era uma dádiva de Deus, Sansão começou a agir por conta própria, movido pelo orgulho e pelas paixões do momento. E foi nesse caminho que ele encontrou Dalila. Dalila era uma mulher filisteia, que rapidamente se tornou um ponto fraco para Sansão. Ela conseguiu fazer com que ele desviasse de seu compromisso com Deus. Ele acreditava que nada poderia detê-lo e que sua força estava garantida para sempre. O relacionamento com Dalila era perigoso, mas Sansão achou que poderia controlar a situação. Mas Dalila tinha outros planos. Ela sabia que se Sansão caísse, os filisteus finalmente poderiam vencer. Então, com muita persistência, ela o pressionou a revelar o segredo de sua força. Isso nos lembra de como, às vezes, podemos ser tentados a comprometer nossos valores e votos quando nos afastamos de nosso propósito e nos deixamos levar pelo orgulho e pela autossuficiência. Finalmente, Sansão contou seu segredo. Ele revelou que sua força estava ligada ao seu voto de nazireu e que nunca poderia cortar o cabelo. Naquela noite, enquanto ele dormia, Dalila cortou o cabelo dele e chamou os soldados filisteus para capturá-lo. Quando Sansão acordou, ele tentou reagir, mas descobriu que sua força havia desaparecido. Os filisteus não apenas o capturaram, mas também o humilharam. Ele foi acorrentado, cegado e forçado a moer grãos como um escravo. Esse foi o preço de sua desobediência. Ele havia quebrado seu voto e perdido sua conexão com Deus. Quando Sansão deixou de lado seu compromisso, ele também abriu mão da proteção e do poder que Deus lhe concedera. A queda de Sansão nos ensina que, quando negligenciamos os compromissos que fizemos com Deus, isso não afeta apenas nosso relacionamento espiritual, mas traz consequências reais e dolorosas para nossas vidas. No entanto, a história de Sansão não termina aí. Encarcerado e humilhado, ele teve um momento de clareza. Em sua fraqueza, ele se voltou para Deus. Seu cabelo começou a crescer novamente,
mas o que realmente importava era o arrependimento em seu coração. Sansão percebeu que sua força nunca foi apenas sobre ele. Era sobre cumprir o propósito de Deus em sua vida. Um dia, os filisteus organizaram uma festa para zombar de Sansão, exibindo-o como um troféu de sua vitória. Sansão, enfraquecido, orou a Deus e pediu forças uma última vez, não por orgulho, mas para cumprir seu propósito e libertar o povo de Israel. Com suas mãos sobre as colunas do templo filisteu, ele usou suas últimas forças para derrubar o edifício, matando seus inimigos e sacrificando sua própria vida. Esse momento final mostra como, mesmo em nossa fraqueza, Deus pode nos restaurar quando nos arrependemos verdadeiramente. A força de Sansão foi renovada, não por seu cabelo, mas pela sua reconciliação com Deus. E o que essa história significa para nós? Ela nos lembra da importância dos compromissos que fazemos com Deus e da necessidade de nos mantermos fiéis, mesmo quando enfrentamos tentações e desafios. Sansão nos ensina que, quando nos afastamos de nosso propósito, a consequência pode ser dura. Mas também nos ensina que Deus está pronto para nos restaurar, desde que haja arrependimento. Você já fez um compromisso com Deus? Talvez você tenha feito um voto em oração, prometendo seguir um caminho de fé. O que tem desviado seu foco? Assim como Sansão, temos nossas fraquezas. No entanto, quando permanecemos comprometidos com Deus, Ele nos dá a força para vencer qualquer obstáculo. O que precisamos é uma fé inabalável e a humildade para reconhecer nossas fraquezas. A vida de Sansão é um lembrete poderoso de que a verdadeira força não vem de músculos ou habilidades humanas. Vem de Deus e de nossa dedicação ao propósito que Ele nos deu. Não importa quão grande seja a queda, sempre há uma chance de restauração. Que a história de Sansão nos inspire a valorizar nossos compromissos com Deus e a buscar nele nossa verdadeira força. E lembre-se, enquanto cumprimos nossos votos e buscamos a Deus com sinceridade, Ele é fiel em nos fortalecer e guiar. Vamos viver com o propósito e a força que vem dele, pois, como Sansão nos mostrou, nada é mais poderoso que a força de alguém que se alinha com a vontade de Deus.